Shalom, pessoal, Rabino Jacques, e hoje eu vou falar sobre algo que eu falo pouco, porque é antissemitismo. E eu creio que nós vivemos na época de ouro das relações entre judeus e não judeus, um sinal que a sociedade está evoluindo. Porém, se nós vamos ser honestos e olhar a história, não há havido um ódio maior, historicamente, que o que existiu entre não-judeus e judeus, sobretudo cristãos e judeus. Como eu volto a dizer, hoje, isso em geral não é a realidade, ao contrário, é um grande entendimento das fontes judaicas do cristianismo. Porém, sobram resquícios de antissemitismo na sociedade em geral, e chegou a minha atenção, alguém me mandou um livro, foi escrito, muito interessante até, uma pesquisa poderosa. Um livro escrito em 1892 por um reverendo Pranaitis, que escreveu em São Petersburgo, que é na Rússia, né? E chama O Talmud Desmascarado. E a mesma coisa em espanhol, em inglês, né? Unmasked Talmud. No qual ele faz um estudo enorme, procurando o que ele diz que são todas as fontes judaicas que falam do cristianismo e, obviamente, nesse contexto, falando mal. Tá? Bom, vamos começar com o seguinte. Até no início do livro, ele menciona algo, deixa eu procurar, porque tem um livro aqui, então estou olhando, que ele traz um texto de um judeu da época, que chamava, pera que eu vou te mostrar em um minuto, falando sobre a relação entre judeus e não judeus, né? Pera aí, que eu já vou achar. Que ele diz o seguinte, essa pessoa que escreve é o Isidor Loeb, que era o presidente naquele momento, uma associação judaica muito, muito forte, muito poderosa, que diz assim, tem que se surpreender que existam ataques no Talmud, alguns ataques no Talmud contra Jesus. O interessante seria se não houvesse que fosse diferente, que não tem que se admirar que não há mais ataques. Tá? Isso o Isidor Loeb disse. Tá? Agora, é interessante como você pode pegar a mesma frase para significar uma coisa ou o oposto. O que o Isidor Loeb está dizendo, na minha opinião, que é o que eu creio, é que, de fato, você vai encontrar textos no Talmud que são contra o cristianismo, respondendo às alegações cristãs sobre Jesus, né? Porém, o que ele está dizendo é que interessante que tem tão pouco, porque dado essa história de perseguição, de ataques, o normal seria que houvesse até mais, né? E enquanto que o Pranaitis, que escreveu o livro, está usando esse texto exatamente no oposto, dizendo, tá vendo? Olha a prova que tem ataques. E não resta dúvida que há textos talmúdicos que falam contra cristãos, teoricamente contra Jesus. Eu vou chegar lá. E volto a dizer, se você imagina que tem, por exemplo, vou usar o melhor exemplo que eu tenho. Nós, brasileiros, temos uma relação difícil com os argentinos. Por quê? Porque os argentinos são todos idiotas canalhas. Nem todos, a maioria só. Então, dizer que nós temos uma rivalidade com os argentinos é óbvio, é uma parte normal da vida. No caso dos judeus morando na Idade Média, em outros tempos históricos, entre cristãos e sendo sumamente perseguidos, é lógico que havia uma certa animosidade entre judeus em relação a cristãos. Porém, agora vem o crucial. Ele usa, a prova dele é o Talmud. Então, eu tenho que responder isso aqui de duas maneiras. A primeira é a seguinte, entender o que é o Talmud, e a segunda é como ele usa o texto. Tá? Então, eu vou começar com a segunda, que é muito mais fácil. Se você olha esses textos, em geral,
você vê que os textos não são necessariamente muito claros. Então, às vezes ele extrapola, quer dizer, eu diria que nem todo texto que ele diz que é um texto judeus contra cristãos ou contra Jesus é verdadeiramente contra Jesus ou contra cristãos. Às vezes ele derrapa na maionese, escorrega na maionese, sei lá. E o primeiro ponto, que é muito mais importante, é o seguinte: deixa eu tentar explicar o que é o Talmud. Quando você, enquanto judeu ou não judeu, ouve, o Talmud é o livro sagrado dos judeus. Tem a Bíblia, que os cristãos chamam o Velho Testamento, e da mesma maneira que os cristãos têm o Novo Testamento, os judeus têm o Talmud. Não é bem assim. Vamos começar com o seguinte. Para os cristãos tem a Bíblia hebraica, que é o que a gente comparte, o Velho Testamento, e tem o Novo Testamento. Curtinho, pequenininho, falando todo sobre Jesus. Essa é a crença dos cristãos. Os judeus têm a lei oral. A lei oral foi o que foi dado, teoricamente, para Moisés no Monte Sinai, e depois ele transmitiu, virou o que se chamava Mishnah, que é a lei oral. A lei oral, essa é bem curtinha, a Mishnah é bem curtinha. Depois houve mais comentários, que é a Gemara. Gemara são discussões sobre a Mishnah. E depois, através das gerações, vários grupos, várias pessoas, vários sábios foram escrevendo mais comentários. E o que você vê hoje como uma página de Talmud é uma página com textos. Tem um texto central, assim no meio, e ao redor tem vários outros textos diferentes, alguns com letras diferentes, para você diferenciar, que fazem comentários sobre a Mishnah. Então, a Mishnah e a Gemara fazem o Talmud, e um Talmud moderno tem a Mishnah e a Gemara e um monte de outros comentários de outras épocas ao redor. Tá? Bom, a diferença, essa é a grande diferença, que eu acho que ninguém entende, a maioria dos judeus não entendem. É o seguinte: o Talmud, ao contrário do Novo Testamento, que seria a continuação para os cristãos, é curtinho, tá lá, pum. Não está também muito claro, porque tem várias histórias que são contadas, tem 4 evangelhos, e a mesma história é contada de 4 maneiras diferentes. Mas, no caso da lei oral da Mishnah, da Gemara, etc., para começar, o Talmud inteiro é sumamente extenso. Ele tem mais de 2.700 páginas, tá? Inclusive, há um sistema de estudo do Talmud, que você estuda uma página por dia, uma página só por dia, e leva 7 anos para cumprir, estudar o Talmud inteiro. Inclusive, esse sistema foi criado pelo meu tio bisavô, chamava Meir Shapiro, que era rabino em Lublin. Mas, agora vem, por que o Talmud é tão extenso? Ele é tão extenso pelo seguinte: no Talmud, você não acha só a lei. No caso, imagina se fosse a Constituição. A Constituição diz, você tem que parar na luz vermelha. Não sei se diz, mas deveria dizer. Porém, até você chegar a essa conclusão, que nós vamos ter uma luz, a luz vai ter 3 luzes, uma vai estar em cima da outra, essas vão ser as cores, vai ter uma discussão enorme, né? Aí vai ter um deputado que diz, não, por que vermelho? Vermelho é ruim, é cor de comunista. Aí vem outros, não, enfim. O que o Talmud faz, que é fascinante, que eu acho que eu não conheço nenhum outro documento da história que faça, é que ele é tão democrático que todas as discussões estão lá. Não sei se tudo, né? Mas tudo relevante que os rabinos disseram, está lá. Então, mesmo a opinião da minoria, a opinião de quem, no final, quando houve o debate e alguma decisão foi tomada em relação à lei, mesmo quem não ganhou, quem perdeu, a opinião dele está lá. E, como o Talmud ele tem muitos textos, tem o que em inglês chama stream of conscience, né? Você está falando uma coisa, aí uma coisa leva a outra, e está tudo lá. Então,
o Talmud, de fato, ele é muito difícil para você entender a lei, porque se eu quero saber qual é a lei, você tem que ler, e não fica claro onde é a lei. Tanto que, porque essa é a natureza do Talmud. É um livro não necessariamente somente das leis, mas é um livro do debate. E, portanto, tem muitos textos no Talmud que são secundários, que são irrelevantes, que não são parte da nossa vida. Deixar claro que a maioria dos judeus hoje ou pratica o judaísmo que ele conhece, o que ela conhece, ou pergunta para um rabino, né? Mas historicamente era difícil para os judeus dizer: se eu vou acender vela de Shabbat, como é que eu tenho que fazer? Aí o que aconteceu? Isso eu já estou falando do desenvolvimento da literatura e da liturgia e da lei judaica. Houveram rabinos que, com o tempo, começando com um sujeito que chamava Yosef Karo, que o que ele fez foi ele escreveu um livro, até hoje, que chama Shulchan Aruch, que é a mesa aposta, que é assim, você vai ler o Talmud, você fica super confuso. Digamos assim, eu quero saber, eu tenho que acender velas no sábado, sexta-feira à noite. Como é que eu faço? Ou eu posso passar minha vida horas e horas e horas lendo as 2.700 e poucas páginas para achar o que eu quero, ou o Yosef Karo foi bacana, ele foi lá e leu, aí ele compilou todas as leis num lugar curtinho, chama Shulchan Aruch. Aí um judeu que queira saber, ou vai no Shulchan Aruch, ou pergunta para o rabino que leu o Shulchan Aruch. Eu estou fazendo essa história curta porque tem muito mais para a história, logicamente. Então, eu estou dizendo o seguinte, que o Shulchan Aruch ele é muito mais curto, não sei quantas páginas, algumas centenas de páginas. Porque a lei é extensa, lógico. Mas se você quer somente a lei, não está no Talmud. O que você acha no Talmud é histórias, divagações, sugestões sobre tudo. Medicina, guerra, relações sexuais, como criar vaca, como fazer o sacrifício, sobre diferentes povos. O que você quiser está no Talmud. E é interessante que, mesmo eu, enquanto rabino, que já estudei Talmud pra caramba, muitas vezes eu vejo esses textos e eu digo, da onde esse sujeito dizendo, tá vendo aqui a prova que os judeus odeiam os cristãos porque tá aqui no Talmud deles. Realmente, volto a dizer, vários problemas. Primeiro, não necessariamente porque algo está no Talmud é lei. Claramente, não porque está no Talmud significa que a maioria dos judeus sabe ou conhece o texto, porque a grande maioria dos judeus não sabe, não conhece o texto. E, finalmente, terceiro é que é importante entender que mesmo quando você acha algo negativo em relação a cristãos, eu diria que é, primeiro, justificado, dada a maneira que os cristãos tratavam os judeus, e certamente não relevante para os dias de hoje, onde, graças a Deus, nós temos uma relação diferente com a maioria dos cristãos, tirando os babacas, né? Os que ficam procurando esses livros imbecis. Ok? Então, é isso. Entenda, vou dizer, que o Talmud é um livro único. É um livro que valoriza tanto o diálogo, que é o que nós temos que fazer, né? Valoriza tanto a opinião, que mesmo a opinião da minoria que perdeu está presente, e mesmo detalhes que não necessariamente seriam relevantes estão lá, porque você valoriza o direito da expressão do sujeito naquele então. É isso aí. Esse é um tema super complexo. Espero ter resolvido ele um pouco. E qualquer coisa, coloque seus comentários aí embaixo, se inscreva no canal, recomende esse vídeo se você gostou para os seus amigos, se não gostou, recomenda para os seus inimigos. E se você achou que isso aqui foi maravilhoso e quiser contribuir, também tem instruções aí embaixo como contribuir, ajudar a manter esse canal. Se não, se inscreva na Brit Bracha. Tudo de bom, shalom, tchau.